Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. A todos aqueles que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal, boa noite. Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de linguagens aqui do canal Educação. Nosso segundo encontro das nossas noites de domingo, ou de segunda, perdão, estou voltando no tempo aqui. A gente vai encontrar aqui a nossa análise literária, vamos falar de literatura. E hoje vamos trabalhar autores espetaculares, tá? Preste bem atenção você, na cidade de Campo Largo, Dom Inocêncio, na cidade de Jerumenha, Queimada Nova, São Pedro do Piauí. Nossos alunos lá de Guaribas, né? Eu vi aqui a Marileide mandando um abraço. Só agora, perdão, Marileide, eu vi aqui a sua mensagem no chat do YouTube, tá? Então, a todos os nossos alunos, vamos lá para Cartela na Tela. Olha, até rimou aí, Cartela na Tela. Estamos falando hoje de modernismo no Brasil. Vamos falar da geração modernista de 30 e da ficção de 30. E olha os nomes de peso. Graciliano Ramos e a primeira mulher a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras, Raquel de Queiroz. Vamos falar um pouquinho dos escritores nordestinos. Vamos lá, gente. Olha, coloquei para a gente iniciar a nossa tela aí a visão do Criança Morta, uma tela de Cândido Portinari, de 1944, que representa aquilo que seria a tragédia humanitária, que foram as secas do Nordeste durante pelo menos a primeira metade do século passado, né? Tivemos dois períodos climáticos terríveis, logo nos primeiros 50 anos, foi a seca de 15 e a seca de 30, e essas duas representações, esses dois momentos históricos foram representados por autores como a Raquel de Queiroz e o Graciliano Ramos, né? Dentro dessas possibilidades, nós temos aqui essas representações literárias. Além do Graciliano Ramos e da Raquel de Queiroz, está aí a tela do Portinari. Não foi só a única obra que tratou sobre a seca, o êxodo, a matança, a morte, né, de inúmeros nordestinos, como essa criança esquálida, né, chorada aí por essa mãe, por esse pai, a gente não tem bem assim com clareza, mas por essa família de retirantes que sofre e padece em relação à seca. E é o drama da seca que a gente vai trazer para as páginas da nossa literatura, tá bom, gente? Bom, seca no Nordeste é o contexto da produção desses romances, tá? O romance de 30 é também conhecido, inclusive, como o romance da seca, né? Essa seca que, como eu disse para vocês, foi descrita por alguns autores importantes. No caso, o José Américo de Almeida, em 1928, descreve a problemática da migração. A falta de emprego impulsiona para a Zona da Mata milhares de retirantes nordestinos, que muitas vezes têm que, para numa tentativa desesperada de inserção e sobrevivência, se inserir em outros problemas, como é a questão do trabalho escravo, que acontecem nas usinas de açúcar, na Zona da Mata de alguns estados, como Pernambuco, Paraíba, Alagoas, onde essas pessoas são aproveitadas por esses representantes latifundiários desse tipo de cultura e explorados dentro da sua força produtiva. E aí a Bagaceira trata muito disso, né? Que é um romance de 1928, pioneiro em discutir essa questão aí da seca. Depois tem o romance da Raquel de Queiroz, o 15, né? O romance O 15 da Raquel de Queiroz traz exatamente essa questão aí do retrato do que foi a seca de 15 no Ceará. Ela, jovem, presenciou a legião de famílias compostas de filhos, mulheres, muitos filhos, né, que peregrinavam pelo sertão, seguindo a linha do trem para chegar à cidade de Fortaleza, que era a capital do Ceará. E muitas dessas crianças morriam de fome durante o percurso e eram abandonadas
para serem devorados pelos animais, já que não existia a mínima condição física dos próprios pais, né, porque não tinham forças para executar nem esse tipo de situação. E aqui nós temos cenas do filme baseado no livro e no romance de Graciliano Ramos, chamado Vidas Secas, tá? É um romance em que a gente impacta. Estamos aqui, ó, a figura do Fabiano, que é essa representação do homem do campo, que seria aí o chefe dessa família de retirantes, o Fabiano, aqui o filho, a Vitória, que é a sua, vamos dizer assim, a sua esposa, e os seus 2 filhos, tá? E aqui a gente tem o filho mais velho, ou então o filho mais novo, é assim que o autor se refere a essas 2 crianças. E a gente tem aqui a famosíssima Cachorra-Baleia, a personagem não humana mais conhecida da literatura brasileira, imortalizada pelas palavras de Graciliano Ramos. E aí a cara de sofrimento, a cara de desespero, a situação crítica que esses autores enfrentam é um retrato daquilo dessa tragédia humana que vai acontecer no sertão, no Nordeste, durante várias épocas. O romance O 15, como eu disse, ó, faz uma referenciação à seca de 15, e o romance Vidas Secas, possivelmente a seca de 30, já que a obra é publicada em 1938 e faz essa referência aqui a esse período. Bagaceiro, eu acredito também que seja referência à seca de 15, porque é uma narrativa de 1928. Então, eles acabam reproduzindo esses 2 momentos de estiagem severa que o Nordeste enfrentou no século passado. E aí vem o Graciliano Ramos com o seu romance aí, Vidas Secas. Graciliano Ramos foi um romancista, cronista, contista, jornalista, político e memorialista brasileiro, mais conhecido do século passado. A sua obra mais significativa é esse romance que a gente trouxe umas imagens para você, chamada de Vidas Secas. Graciliano Ramos, gente, traz uma literatura expressionista, de forte impacto, numa tentativa de chamar a atenção das pessoas para aquilo que seria um posicionamento ativo, né, que o público deveria ter diante daquela tragédia humana. É uma família, crianças vão morrer. Tanto é a certeza da morte e da não sobrevivência daquelas figuras que os pais, não numa atitude irresponsável, mas numa atitude mesmo de conformação, não sequer se preocupam em dar nome às próprias crianças. São chamados na narrativa de filho mais velho e filho mais novo, onde a nomenclatura própria não cabe a eles. A mortalidade infantil durante o período de estiagem, das 2 grandes estiagens que o Nordeste enfrentou no século passado, na seca de 15 e de 30, eram terríveis, eram dados que assombravam, que assombram hoje pela quantidade de crianças que não vingavam após os 5 anos de idade, que são os índices contabilizados aí pelos organismos com relação a mortalidade infantil. 90%, 80%, 70% das crianças nascidas não conseguiam aí completar o primeiro ciclo da infância. E morriam, às vezes, de desnutrição, de doenças ocasionadas pela fome e pela miséria. Então, eram quadros tristes que passam a ser trazidos aí pelos autores. Bom, por que Graciliano Ramos é tão especial, gente? O Graciliano Ramos, ele aparece na literatura a partir de 1930. De uma certa forma, muitos estudiosos atribuem ao Graciliano Ramos uma espécie de substituição do rei da literatura brasileira, que era Machado de Assis. Machado de Assis tinha morrido no início do século e aí tinha deixado esse buraco na literatura que não foi preenchido por questões que a gente já comentou aqui. Questões mesmo de representações
de certos preconceitos. Porque depois de Machado de Assis e durante a escrita do Machado de Assis, nós tivemos também a participação de autores importantes. Lima Barreto, por exemplo, era tão fantástico quanto. Fazia uma literatura de forte crítica, né? Utilizava uma estrutura narrativa bem organizada, fluida, leve, acessível ao grande público, principalmente dentro daquilo que seria o seu estilo verborrágico, né? De dizer na lata. Mas por questões que a gente já conhece, ele não foi tão aplaudido. Bom, aí passa a geração de 22 se preocupando com a estética. Chega a geração de 30 e se preocupa com o social. Por que que Graciliano Ramos é tão especial? Primeiro, pela linguagem. Fluida, enxuta, rigorosa, essencial. Tal como jornalista que era, sabia captar o fato sem subterfúgios e sem delongas, para que houvesse, nesse exato momento, a exploração aí desse conteúdo, né? Rápido, que era esse conteúdo social, para que não houvesse nenhuma demora em você entender a fragilidade da vida humana representada. Porque quando você chega diante de uma tela como essa do Portinari, aí você percebe, né, a questão da dramaticidade. A barriga da criança, o fato deles andarem descalços, né, a aparência, vamos dizer assim, cadavérica de todos esses que estão aí, mostram para você aquilo que é a tragédia humana de quem vive entregue à própria sorte. Os animais, os abutres que perseguem essa família, esperam a certeza, né, de que a qualquer momento algum deles vai desfalecer e será aí devorado por essas aves, né, de rapina. E a gente vai poder perceber que era isso que o Graciliano Ramos queria, imediatismo na denúncia. Até porque, para falar sobre seca, miséria, ausência de educação, saúde, trabalho, a omissão do Estado, a mortalidade infantil, era urgente. Nós já tínhamos aí o segundo ciclo de seca iniciado. O primeiro ciclo em 1915, durou quase que 10 anos. Pouco tempo depois, já em 1930, começa novo período de estiagem. Mal se tinha recuperado-se aí dessa primeira fragilidade, as comunidades sertanejas são novamente expostas a essa fragilidade. E a abordagem psicológica, a gente vai ver que eles vivem numa miséria, numa pobreza, e isso interfere na sua autoestima. Isso interfere na sua capacidade cognitiva. Para fazer isso, ele faz o caminho que o Machado de Assis gostava extremamente de percorrer. Fazer a análise psicológica dos personagens. Entrar na mente deles e perceber o vazio que habita na cabeça do Fabiano, a desconcatenação cognitiva que ele tinha com o restante da família. Ninguém conversava, todos eles balbuciavam palavras soltas, sem nexo muitas vezes. Por quê? Porque eles, além de fome, além de sede, além de desnutrição, eles também não tiveram nunca acesso à educação. Então, é nessa abordagem tripla que estaria a magnitude do Graciliano Ramos. É em trazer todas essas abordagens aqui para os seus romances, né? Os romances como Vidas Secas, como Caetés, como São Bernardo. E a obra Vidas Secas é uma das obras mais lembradas dentro dessa dramaticidade. É uma obra expressionista, como a gente já colocou para vocês. Fala sobre uma família de retirantes, cujo pai é um vaqueiro, e logo que a seca chega, ele perde o emprego. As rés, né, que são os bois, as criações do seu patrão, muitas vezes são deslocadas para regiões onde haja pasto e água ainda, já que o que a gente vai ver é a presença contínua de grandes latifúndios. O homem do campo nordestino não tem acesso aí ao que seria essa representação de um pedaço de chão. Ele não tem moradia porque
Todas as terras são dos grandes proprietários. E aí, quando chega a seca, o que é que o proprietário faz? Despede, corta a despesa, expulsa as pessoas de sua propriedade, porque ele não quer ter despesa e muito menos vínculo com aí essas pessoas em condição de insegurança social. E quem era empregado acaba perdendo seu emprego, porque as criações são transportadas para as outras fazendas em que há pastos melhores, ou então ainda a seca não está presente de forma tão intensa. Então, Fabiano perde seu emprego, não tem casa, perambula pelo meio do sertão, junto com a sua família, num ato desesperado. No primeiro capítulo, assim, a Vitória transforma o papagaio da família em janta da semana, do mês, né? Já estão há vários dias com fome, sem nenhum recurso alimentício para saciar as suas necessidades básicas. Então, é um livro forte, é um livro que a gente vai observar que o autor, Graciliano Ramos, ele faz uso de uma linguagem altamente objetiva. E a intenção dessa objetividade, na verdade, é levar aí para o público que lê Vidas Secas esse drama humanitário extremamente complexo e que há uma necessidade urgente de você, necessariamente, como sociedade, intervir para que essa situação não seja tão grave quanto foi em 1915. Tá aqui, gente, olha, tem até um filme, você pode procurar no canal do YouTube, eles têm aí essa cópia, né, meio que, vamos dizer assim, alternativa, circulando pelo canal YouTube. Mas, recentemente, a Globoplay, né, que é esse canal de streaming dessa grande emissora do Brasil, fez uma aquisição de vários títulos do cinema nacional. E um dos títulos que ela adquiriu foi Vidas Secas. Olha como era arcaico o nome Secas, ainda tinha o acento, né, que fazia referência aí a esse tom mais forte. E aí o Vidas Secas, rodado, que você tem acesso, é muito fiel à narrativa, e é um filme que emociona pela complexidade ou pelo transporte da sofrida e degradante vida de uma família de retirantes, tá? Então, a primeira cena, eles estão perambulando pelo sertão em busca de pouso, invadem uma propriedade e logo são ameaçados pelo patrão de expulsão. E aí a gente vê essa questão da falta de solidariedade, né, de empatia dessa sociedade que não sofre tanto por conta de questões financeiras mais, vamos dizer assim, mais estáveis. E aí o Fabiano acaba tendo que se humilhar para pedir aí pela benevolência em salvaguardar pelo menos a vida dos seus próprios filhos. Então, é dentro de uma relação de exploração que o patrão o aceita, porque as relações que acontecem no sertão geralmente são relações em que você aluga, entre aspas, a propriedade do latifundiário, um pequeno pedaço da propriedade, produz nela, planta ou cuida dos animais, e a produção é sempre deficitária, no sentido de que tudo que é produzido, mais da metade vai para o patrão, ou o dono da terra, ficando o empregado que investe não só o seu tempo, como todos os recursos que ele possui naquele plantio ou naquela criação, aí a menor paga, né? A parte menos expressiva dentro desse momento. E aí, quando eles começam a narrativa, é a cena dos 6 viventes, né? Assim, a Fabiana, assim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, e 2 animais de estimação, que é o papagaio, que representa aí a cultura nordestina, de trazer para dentro de casa os animais silvestres, numa época que não era considerado crime ambiental, e a cachorra-baleia, né, que seria esse pet,
que eles tinham lá. E aí o papagaio é sacrificado para poder salvar a vida daquela família. E ao longo da narrativa você vai vendo o sofrimento deles, né? E tem algumas imagens que o Graciliano Ramos atribui a essas imagens a questão da metaforização social. Elas representam, na verdade, não elementos abstratos, né? Ou não elementos concretos, mas elementos abstratos, porque elas representam as denúncias que são feitas pelo Graciliano Ramos através da sua narrativa. Se a Vitória, por exemplo, ela tem uma verdadeira adoração pela cama de couro do seu antigo patrão, que era o senhor da boladeira. E aí ele tinha uma cama de couro, e a cama de couro é o desejo dela. E cama de couro não é luxo, é apenas um móvel que poderia ter em quem tivesse uma casa para morar. Então, é a representação de um desejo de toda mãe de família, ter um lar, né? Ter um teto para abrigar a sua família, os seus 2 filhos. A linguagem trucada que eles desenvolvem dentro da narrativa, porque eles não conversam, eles não verbalizam de forma coerente, é um exemplo, assim, visceral da ausência da educação, né? Daquilo que seria essa falta de acesso a um bem inalienável na mente da gente, que é a educação. Então, como eles nunca tiveram acesso à educação, eles não sabem nem conversar. Externalizar um pensamento racional, lógico também, você não vai encontrar por conta dessa dificuldade que Fabiano tem, sim, a Vitória tem, e até mesmo das crianças que pouco falam, aí de ter esse processo de verbalização. A cachorra-baleia, ela vive sonhando com a nuvem de preás. Preás é uma espécie de roedor do sertão. E aí a nuvem é a alimentação farta, tão grande que sobra para vários dias, dá para todas as pessoas. O menino mais novo tem um desejo de ser um menino mais velho, né? E aí o menino mais velho, ele quer vencer a mortalidade infantil e ser vaqueiro como o pai. E aí a gente vai poder observar que esses desejos dessas crianças por formação, por educação, por comida, por saúde, que os livre dessa triste realidade de não precisar de nomes, porque antes dos 5 anos essas crianças vão adquirir alguma doença mortal, cruel, que podem ceifar as suas próprias vidas, tá? E aí a gente vai encontrar o soldado amarelo, o patrão, o fiscal de tributos, todos eles que abordam o Fabiano não em busca de acolhimento, mas em busca da exploração do trabalho, dos impostos e da falta completa daquela atitude de inclusão. Então, todos esses personagens, eles representam ou trazem algum tipo de representação que simbolicamente aí representaria questões sociais. Essa cena embaixo em que a gente vai encontrar a Vitória bem vestida com o Fabiano e seus 2 filhos, é uma cena dramática, né? Ela faz das tripas corações para sobrar dinheiro, para que ela possa comprar roupas e sapatos, para que eles possam sair, então, da fazenda do local onde ele trabalha e mora, para serem incluídos na sociedade, porque maltrapilhos, feito retirantes, ninguém os acolhe, né? Ninguém tem essa sensibilidade dessa inclusão de pertencimento. Então, tudo isso, gente, são denúncias sociais que aparecem de forma objetiva, clara, lúcida, impactante dentro da obra de Graciliano Ramos. Por isso é que ele é muito lembrado nos vestibulares, gente, a capacidade dele de representar essa terrível situação. Bom, vamos a Raquel de Queiroz. O romance O 15, publicado por ela em 1930, traz as lembranças da infância da pequena Raquel de Queiroz, tá? Foi um romance que ela publicou, a gente vai encontrar aí em 1930, um romance que faz referência a uma seca de alguns anos, e foi escrito por ela, né, alguns anos antes,
em decorrência, ainda na juventude, aos 18 anos de idade. E ela, quando alcança a sua maturidade, ela vai tentar publicar e consegue isso em 1930. As lembranças de quem vivia na fazenda, ou ia à fazenda dos avós, na região de Quixadá, né, uma das regiões mais impactadas pela seca de 1915. Vários jornais, foi uma seca terrível, gente. Olha, essa fotinha da cana são corpos de crianças que morreram desnutridas de fome e sede. As famílias saíam acompanhando o trilho, porque sabiam que pelo trilho eles iam chegar à cidade de Fortaleza, né? E o trem que carregava esses milhares de nordestinos, cearenses que tentavam chegar à capital na intenção de ter um apoio da máquina governamental no acolhimento dos seus flagelos. E essas crianças morriam e eram abandonadas aí para serem aí devoradas, apodrecerem à própria sorte, né? Cenas terríveis, né? Que mostravam essa situação em que não se tinha nada. A única água que eles tinham eram dos rios que secavam, né? E secava para eles e secava para os animais que morriam também aí dentro desses terríveis dados. A imprensa noticiava, né, que pelo desespero as pessoas, no caso os cearenses, né, passavam a comer qualquer tipo de animal silvestre que existisse ali, né? Como os animais silvestres, os animais domésticos, como criações, gado, galinha, cabritos, cabras, não sobreviviam, restavam os animais silvestres típicos de região extremamente seca, como lagartos, ratos, roedores. Era isso, ou então morrer de inanição, né? Então, isso faz com que essa Raquel, né, fale, através da sua literatura, dessa terrível situação de vida que era a situação de milhares de nordestinos que padeciam sobre a seca. Raquel de Queiroz é um fenômeno, né, para a participação feminina, né? A gente vai encontrá-la como sendo uma excelente tradutora, romancista, escritora. Ela, de uma certa forma, já apresenta aquilo que seria uma participação das mulheres de forma positiva na sociedade brasileira do século passado. Nós sabemos que as conquistas femininas foram suadas, né? Muitas vezes demoraram a acontecer, mas quando acontecem, elas acabam produzindo fenômenos positivos aí, como a cearense Raquel de Queiroz. Ela aparece como destaque na ficção social nordestina desde o seu primeiro romance, produzido quando tinha 18 anos, né? E lançado em 1930, aí com a sua estreia. E foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, né? E em 1993 foi a primeira mulher aí a ser premiada com o Prêmio Camões. É um prêmio de língua portuguesa que evidencia as pessoas e as personalidades literárias que melhor escrevem em língua portuguesa. Politizada, foi presa no regime do Estado Novo sob a acusação de subversão política. Contudo, aí, segundo alguns estudiosos, na época da ditadura militar, adotou uma outra postura política, sendo um pouco, segundo alguns, né, sendo mais paciente com a ditadura militar, no sentido assim da sua aceitação, né? Já estava com a idade mais avançada. Em 1970, ela finalmente toma posse na Academia Brasileira de Letras. Isso foi até considerado, vamos dizer assim, uma situação extremamente delicada, porque ela foi a primeira mulher a ser eleita, ainda na década de 1930. Aí veio a prisão política por ser do Partido Comunista Brasileiro, que na época era opositor a Getúlio Vargas no Estado Novo, e aquilo que seria uma espécie de mancha no currículo dela, segundo acreditavam aí os autores tradicionais. Mas o que de fato mesmo aconteceu foi uma indelicadeza da Academia Brasileira de Letras, que não quis, né, se indispor com o governo
ditatorial do Estado Novo, que era o governo do Getúlio Vargas. Bom, mas aí eles ficaram enrolando, e ela também entrou num período de ostracismo. Ela parou de publicar durante as décadas seguintes, entrando nesse estado de latência, só retomando aí na década de 70, quando finalmente ela passa aí a pertencer a essa academia, sendo empossada representante da alma feminina dentro dessa literatura. Lá no Ceará tem muitas homenagens a ela, principalmente em Fortaleza. Foi homenageada, inclusive, em países, né? Raquel lida e traduzida para vários países internacionais. E o romance dela mais expressivo é um romance de dupla narrativa, né? O romance O Quise tem duas possibilidades de leitura. Uma que representa o apelo social, que é a denúncia daquilo que acontece com a família de Chico Bento, que é o personagem principal. Ele é análogo aí ao Fabiano. Ele é um chefe de família, ele é um nordestino expulso da sua terra por conta da seca. E no desespero de não ver mais filhos morrerem aí de fome, ele resolve partir em retirada para tentar alcançar o trem que leva os sertanejos oprimidos pela seca para a região de Fortaleza, para serem acolhidos nos campos de concentração. Olha o nome que deram aos locais onde o governo jogava essas pessoas, né? Eram situações precárias, eles já vinham de uma situação precária e enfrentavam outra situação precária. Então, qual é o lado social do 15? É denunciar a miséria, o sofrimento sertanejo, que foge da seca, parte de suas cidades, busca vida, mas é rejeitado por todos os elementos na sua trajetória. Ninguém se compadece do drama dessa família, e quando eles chegam à cidade de Fortaleza, eles são excluídos, né, da sociedade por conta de todo um preconceito que existe em torno deles, né? São vistos como famintos. Os comércios, quando eles chegavam, fechavam as portas, aquela legião de gente, temendo saques, mas era um saque de alguém que estava faminto, né? Era uma atitude desesperada de quem precisava ter aí a sua fome saciada, tá? E paralelo a isso tem a historinha aqui, ó. A gente colocou a história do Chico Bento com a sua família e a história aqui desse personagem da Conceição com o vaqueiro Vicente, uma jovem aí da cidade grande que vai para o interior do Ceará e se choca com o conservadorismo dessa sociedade, né? Se choca com o machismo, com todo esse preconceito contra a mulher e enfrenta essa situação, porque ela é uma personagem que representa a mulher em tempos de modernidade, tá? Então a gente vai poder encontrar aqui, ó, uma obra fantástica, inclusive tem ela em histórias em quadrinhos, faz com que você, por exemplo, tenha a possibilidade aí de ter, vamos dizer assim, uma leitura diferenciada a respeito, ou e mais rápida, né? Porque a história em quadrinho, ela traz também aí essa possibilidade de você ter essa visualização de forma diferenciada, tá? E aí a gente vai encontrar a finalização de sua carreira, né, de Clarice, ou de Raquel de Queiroz, já na década de 80. Como eu disse para vocês, ela passou por um período assim de latência. Ela, por conta dessas situações, né, por conta de todas essas perseguições, questões pessoais, ela deixa meio que, durante muito tempo, a literatura sem uma produção ativa. Ela volta no final da década de 70 e 80 e produz aí uma literatura até a sua morte, né? Aqui, a última obra produzida por ela é Memorial de Maria Moura, de 1922, e novamente traz a figura da mulher à frente do seu tempo. Ou então a mulher de personalidade forte que representa a nordestina, né?
nesse livro, ou nessa minissérie. A Globo comprou os direitos, até porque a obra foi uma solicitação do seu amigo de Academia Brasileira de Letras, era Roberto Marinho, que era dono da emissora Rede Globo, né? E ele tinha a Rede Globo, emissora, jornal, um monte de coisa. E ele era um dos imortais da Academia Brasileira de Letras. E ele chegou e disse assim, olha, eu quero produzir uma narrativa na minha emissora sua. Aí disse, pois eu vou fazer um livro para você. E ele fez o Memorial de Maria Moura, trazendo uma mulher do século XIX, antes, né? Mas uma mulher de pulso, de firmeza, que combate aí o preconceito, aprende com o pai a sobreviver às arguras desse sertão, né? Muito valente. Nem que ela tenha que mostrar essa condição aí de, vamos dizer assim, essa condição que reverte aquilo que seria essa ótica natural. Vamos lá, gente, ó. Vamos falar um pouquinho sobre a literatura desses cidadãos, agora nesse minutinho final da nossa aula. Sobre a estratégia narrativa empregada por Raquel de Queiroz em seu livro de estreia, O 15, né? Esse livro de estreia é o romance O 15. Compreende-se que o narrador municia o leitor com pormenores pessoais que interferem no foco narrativo. Pormenores pessoais, não, porque a intenção deles, o 15, era fazer uma denúncia. Então, eu não posso me pegar a muitos detalhes, porque eu não posso modificar o foco narrativo. Eu tenho que manter a sobriedade da minha denúncia. O narrador participa, interfere nas ações narradas por ele. Também vamos tomar cuidado. Por quê? Porque é esse narrador observador que precisa relatar fielmente para o leitor como as coisas estão ruins lá no Ceará. Os personagens falam por si mesmos, portanto, há uma interferência mínima do narrador. Vamos lá ver se não tem outra questão melhor. Os personagens dependem das indicações do narrador para complementarem as ações. Não é bem assim. O narrador direciona a interpretação que o leitor faz dos personagens e acontecimentos com a sua interferência particular. A alternativa correta aqui, ó, letra C. Os personagens famintos, miseráveis, né? Eles falam por si, porque eles não... A descrição deles, feita de uma maneira, vamos dizer assim, extremamente objetiva por esse narrador observador, faz com que a gente possa identificar os problemas enfrentados pelos nordestinos, pelos cearenses, por essa família facilmente, rapidamente, tá? Alternativa correta, letra C. Segunda questão, para a gente finalizar a nossa aula, um escritor classificou Vidas Secas como um romance desmontável. De fato, ele é. Os capítulos são todos autônomos. Você pode ler qualquer capítulo que você vai entender a história. Tendo em vista sua composição contínua, feita de episódios relativamente independentes e sequências parcialmente trucadas. Essas características da composição do livro, letra A, constituem um traço de estilo típico dos romances de Graciliano Ramos e do regionalismo nordestino. Identificam que ele pertence à fase inicial de Graciliano Ramos, quando este ainda seguia os ditames do primeiro momento modernista. Diminuem o seu alcance expressivo na medida em que dificultam uma visão adequada da realidade sertaneja. Letra D, revelam nele a influência da prosa seca e lacônica de Euclides da Cunha em Os Sertões. Relacionam-se à visão limitada e fragmentada que as próprias personagens têm do mundo. Então, a gente vai poder observar que ele faz uso desse traço de estilo típico dos romances de Graciliano Ramos. A rapidez, o imediatismo, a dinamicidade, a exposição clara, nua e crua da realidade. E aí a gente vai ver que esse regionalismo nordestino representado pelo Graciliano Ramos é esse regionalismo impactante, esse regionalismo expressionista, onde a gente vai poder identificar aí o Graciliano Ramos como sendo esse representante dessa denúncia aí drástica que a gente vai encontrar dentro dessa realidade. E será se dá para ler a última? Acho que vai dar, né? Baleia queria dormir. A
acordaria feliz no mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, numa isqueira enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos enormes. Olha aí a necessidade de comida. A estrutura textual utilizada por Graciliano Ramos no romance Vidas Secas representa o seu estilo vanguardista de romancista. Pela leitura do trecho, compreende-se que há marcas próprias do chamado discurso direto, através do qual são reproduzidas as falas do personagem. Não é o discurso direto, é o discurso indireto livre. O narrador é o observador, pois conta a história de fora dela, na terceira pessoa, sem participar das ações. Como é que ele é narrador e entra na cabeça de um cachorro? Ele é onisciente. Quem conta a história é uma das personagens, que tem uma relação íntima com outras personagens. Quem conta a história é um narrador onisciente. Evidencia um conflito entre o protagonista Baleia e o antagonista Fabiano, pois este impede que a cadela possa caçar preás. Pelo contrário, é ela quem vai caçar para poder alimentar essa família. O narrador é onisciente, verdadeiro. Ele narra a história na terceira pessoa, corretíssimo. Sabe tudo sobre o enredo, sobre as personagens, inclusive as emoções. Desde emoções humanas até as da cachorra-baleia. A alternativa correta, letra A. Gente, na aula de hoje de literatura, nós trouxemos para vocês as abordagens em torno de dois autores muito importantes do romance de 30, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Mas na próxima aula a gente volta com mais informações sobre a literatura, mais conhecimento a respeito da literatura modernista brasileira. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula, gente. Tchauzinho!